Estamos no ar? Então, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio de número 74. Estou aqui, como sempre, com minha esposa, host e rosto do podcast, Malu Perini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bom, meu pai queria me ajudar a descobrir qual era a minha praia. Então, como é que você descobre qual é a sua praia? A gente ainda não vem na maternidade com uma espécie de manual de instrução. Olha, tais e tais e tais características. Função, professor de não sei o quê, de tanto a tanto. Como fazer para chegar lá? Estude isso, blá, blá, né? Seria assim uma ficha de... Seria mais fácil, inclusive. Eu acho que seria terrível, porque tem países que tentaram fazer isso. É verdade. Essa que você já viria. imposição de cima para baixo e termina em tragédia, né? Você, infantaria de frente, você, maquinista, você, médico. orador. Não dá certo isso. Também, aí é preciso ver quem é o tirano, né? Porque uma coisa é uma submissão ao todo do cosmos. A outra coisa é a submissão a algum... O Kim Jong-un. Ditador, isso. de fato. Isso. Então, bom, aí, vamos lá. Aí meu pai me levava lá, flauta, horrível. Não é do ramo, não. Futebol, péssimo, horrível. Pintura, pelo amor de Deus. Desenho, medonho. Foi testando várias coisas. Não, e no meu caso, que tem gente que se vira em muita coisa. Uhum. No meu caso, era assim, bastava pegar no negócio pro cara dizer, olha, não... Péssimo. Eu me lembro que meu pai me levou para andar a cavalo. Quando você leva para andar a cavalo, você já está no fim da lista, né? Assim, ninguém começa pela equitação, né? Já está no fim. Aí o professor pegou e falou, monta aí. No que eu tentei montar, o professor olhou para o meu... Antes de eu subir completamente no cavalo, ele falou, viu, eu estou aqui há 30 anos, eu nunca vi isso, né? Assim, Antes de subir? Durante o processo, né? Essa inabilidade, ele vai levar meia hora para descobrir que a cabeça do cavalo está atrás dele e tal, é medonho. Então era não, mas era não com gosto. Alguém poderia dizer, nossa... Eu estou dizendo, dentro do jeito grego de pensar. Sim. Alguém poderia dizer, nossa, isso é uma catástrofe. Não é uma catástrofe. Pior seria ser mais ou menos num monte de coisa. Né? Isso não é uma catástrofe. Eu acho que demora mais a chegar à conclusão. Por exemplo, eu sou mais ou menos em um monte de coisa. Então, eu fiquei até quase os 30 anos tentando um monte de coisa que não era necessário. Pronto, tá vendo? Demora. Então, era 0. E meu pai dizia para minha mãe, ele é ruim em tudo. ou então... Ele é muito bom para uma atividade que o homem ainda não desempenha. Então, ele tem um talento incrível para alguma coisa que não sabemos o que é. Ainda é um... Não, mas sério? Se você parar para pensar, sujeito extraordinariamente talentoso para trabalhar como youtuber em 1500, é um problema. É um problema. Tá certo? Bom, brincadeiras à parte, um dia eu virei para ele e falei, preciso ir mais cedo para a escola. E meu pai tinha idade para ser praticamente meu avô, né? Acontece em certos tipos de paternidade. E meu pai era muito desconfiado. Então, mas chegar na escola mais cedo por quê? Eu falei, não, é porque vai ter prova. Falei, mas não basta... Ele falou, não basta chegar na hora da prova? Eu falei, não, eu preciso chegar antes. Por quê? Mas assim, muito desconfiado. Falei, é que eu preciso ensinar os colegas. Eles sempre pedem para eu explicar a matéria. Você? Eu. Aí, assim, estranho. Ele pegou e falou, e assim, como é que você explica? Normalmente eu explico 1 a 1. Mas essa matéria ninguém entendeu nada. Então eles me pediram para dar uma aula para a classe toda. Antes da prova. Inclusive o professor também disse, se vocês não entenderam, não tem importância, depois pergunta para o Clóvis explica e vocês entendem. Aí meu pai pegou, achou aquilo muito estranho e falou, sabe o que é? Eu vou com você.
Nossa, foi super constrangedor. Sabe aquela coisa do pai junto e tal, né? Aí eu entrei na sala, estavam os colegas já sentados e tal, e meu pai pela janelinha, sabe aquele pedaço de vidro que tem nas salas antigas para você ver o que está acontecendo lá dentro? Pela janelinha, o meu pai olhando, todo mundo, quem será aquele cara e tal, e eu comecei a dar aula, e depois meu pai viu que era verdade. Qual era a sua idade na época? Eu devia ter 12. Nossa, era jovem. Tá vendo? Não demorou tanto pro seu pai descobrir, então. Bom, quando terminou a prova e ele veio me buscar, entrou no carro e ele pegou e falou, olha, eu acho que nós estamos com uma luz aí. Você é um explicador. Aí ele virou para mim e falou, e se eu fosse você... me agarrava nisso, porque você não tem plano B. Ou é isso ou não é nada, né? Bom, eu não preciso te dizer que foram tão impactantes essas palavras que eu nunca mais desempenhei outro trabalho que não o de explicar. Que massa. Né? Nunca mais. Agora, não basta descobrir qual é a tua praia. E isso, eles são insistentes nisso. Você pode descobrir qual é a tua praia e fazer nas coxas. E havia, portanto, o conceito de arete, o conceito de excelência, e o mais legal do conceito de excelência, no meu ponto de vista, é que ele é um hábito. Né? Então, quer dizer, não é o cara fazer chover na final do campeonato. Tipo Ganso, assim, né? Paulo Henrique Ganso, um craque de bola, né? Mas não é sempre que ele arrebenta. Mas quando ele arrebenta muito. Ele joga muito porque ele tem classe mesmo, é bom de bola, mas é um pouco irregular. A excelência não é isso. E o fato de ser um hábito não quer dizer só que você faça de segunda a sexta. É mais do que isso. Você não precisa nem pensar para fazer. Se tornar automático, né? Então, quer dizer, você nem se dá conta, mas você já está fazendo o melhor que consegue. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Professor, eu nem estou entendendo nada do que o senhor está falando. Não importa, é o melhor que eu consigo fazer. Porque essa é a ideia da excelência. Tirar o melhor de si, sem precisar nem pensar sobre isso. Agora, observe. Não é um padrão idêntico para todos. É tirar o melhor de si, nos limites da própria natureza. Sim. Então, veja que curioso. Você pode ser excelente e não ser bom. E isso é muito louco. Por quê? Lembra que tinha regular, bom, ótimo e excelente. Na verdade, esses conceitos, eles não são conceitos possíveis. Porque eles não se referem à mesma coisa. Uma coisa boa, ela transcende o particular. O excelente não transcende o particular. É o seu excelente. O excelente é o meu excelente. Então eu posso ser excelente e não ser bom. O seu excelente em hipismo ainda era muito ruim. Em geral. Não, era tragédico. O meu excelente em hipismo, ele era ridículo mais para, né? Agora, eu dou um outro exemplo. Ô, Clóvis, deixa eu só retomar aqui. Desculpa, é que eu tô falando, porque eu não sei fazer outra coisa. É porque meu papel aqui nesse podcast é sempre assim, simplificar. Então, acho que eu gosto sempre de trazer o conceito o mais simples possível, às vezes quase errado, mas o tão simplificado a ponto das pessoas que não entendem nada sobre o assunto... você faz muito bem. ...entenderem. Então, acho que quando a gente começa a falar sobre estoicismo, e é um termo que eu conheci pelo Bruno, né? Porque ele lê muito sobre isso, e às vezes a gente acaba falando nas redes sociais e quem nunca ouviu não tem a menor ideia do que seja. Eu acho que você explicou de forma muito brilhante, mas se eu tivesse que simplificar, seria ser mais passível, né? Mais constante, a partir de todas as adversidades que acontecem na vida, você, sei lá, ter um comportamento mais reto, eu diria, mais, de alguma forma... Sem muitas... Sem grandes oscilações, tanto para cima quanto para baixo. Exato, você diz. Perfeito. Sem paixões. Perfeito. Exato. Perfeito. Eu te diria o seguinte, se me permitir. Você usou a palavra passivo. Não, eu acho que, às vezes,
Não, passivo então é ruim. Eu É ia ruim. ser errado. É ruim. Tinha uma pergunta que eu ia fazer mais na frente sobre isso, né? Como diferenciar se o cara é estoico ou é só um bosta que aceita tudo que acontece com ele e não reage, entendeu? Sim, não é isso. Mas não, porque para buscar excelência, é assim, não A dá... cabeça tem que funcionar, né? Você tem que Nossa! agir de alguma forma. Você é ativo nisso. E depois, o estoicismo é a consequência de uma sabedoria e não de uma passividade. Exato. Não é que você é um largado. Você é daquele jeito porque, mesmo podendo não ser, decidiu ser daquele jeito. Sim. Inclusive, eu iniciei aqui falando que eu era estoica, né? Mas com um pouquinho de ira. Porque eu sou uma pessoa... Na verdade, eu acho que eu era bem irracível. Lá atrás Lá era. atrás. Então, eu era uma jovem que Aí é explosiva, Foi uma presa, jovem... aprendeu bastante na prisão. Mentira, essa Voltou parte. mais madura. Eu era imatura, né? Então, tudo Claro. me atingia de uma forma e as minhas reações eram muito imediatas. Então, eu acho que é exatamente por isso que eu acho que hoje em dia eu consigo ser estoica, digamos assim, entre aspas, porque eu trabalhei para que eu conseguisse, de alguma forma, impedir que as minhas reações fossem tão imediatas e que elas fossem mais racionais, de alguma forma, para serem melhores. Não é só isso que, por exemplo, bem no começo, acho que foi até antes de começar o podcast, quando eu fui fazer a chamada nos stories pra cá, eu falei que a Malu era uma estoica, mas não é por conta disso, é porque, por exemplo, o Clóvis, ele colocou aqui a respeito da natureza, né, que ele foi tentar descobrir qual era a praia dele e viu, olha, essa aqui não é minha praia, ele não se revoltou com isso. Simplesmente ele aceitou que aquela não era a praia dele, foi procurar a praia dele e quando achou, ele partiu para excelência dentro daquilo. Nos jovens de hoje em dia, se eles não acham a praia de cara, eles entram em depressão. Não, mas eu tô falando de você especificamente. Você fez exatamente a mesma coisa. Você sabe que certas coisas não são para você. Sim. A Malu tem dislexia. Então, ela entende que quando ela vai se expressar de maneira escrita, não é tão bom quanto de forma oral. E aí, graças ao Cosmos, surgiu o YouTube, ela foi lá e fez muito sucesso. Porque se não tivesse essa ferramenta, se ela fosse fazer concurso público, ou igual ela fez a prova do Enem, sabe aquela recomendação de ler a prova toda antes de começar? Nunca foi bom. O excelente dela estava abaixo do padrão aceitável para passar em uma faculdade muito concorrida. Ela fez ciência política, porque era o que ela permitia na época, com a nota do Enem. O Enem tem aquela recomendação, leia a prova toda antes de começar. Ela nunca leu a prova toda, nas vezes que ela tentou, porque não conseguia. E não sabia que tinha dislexia, porque hoje em dia tem 1 hora a mais para que tem dislexia, tudo. Então, ela viu aquilo que ela não poderia mudar e aceitou. O que ela poderia mudar, ela correu atrás. Né? E acho que ela tem muita sabedoria para distinguir também de uma forma ou outra. Por isso que eu falo, quando eu leio aqui os estoicos, eu falo, você é estoica. Tirando a parte que você era muito mais irracível e foi amadurecendo. Né? Então, por isso que eu enxergo assim. Mas quando você falou de estoicismo, eu até gostei do exemplo que você deu, Clóvis, você sendo assaltado e levando o seu carro, porque isso me lembrou a história do Zenão. O Zenão de Cite, que foi o fundador do estoicismo. Isso. Que era esse grego que ele era um comerciante, e em determinado momento aconteceu um naufrágio, e todos os bens dele praticamente se perderam no mar. Ao invés de ficar revoltado ou depressivo, ele simplesmente falou que a fortuna ordenava que ele ficasse mais livre para filosofar. E aí partiu realmente para conhecer mais da filosofia. Então ele aceitou aquilo que aconteceu, porque é a vida, pô. Você vai sair no meio de uma nevasca e falar, tá nevando e não era pra estar nevando, vai se revoltar contra a natureza? Não dá, né? Simplesmente.